Leitura diária, Deuteronômio, capítulo 11, capítulo 12. Portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos, às suas doutrinas e aos seus mandamentos. Fostes vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor, e não vossos filhos. Eles não conheceram nem viram a ministração de Yahvé, vosso Deus, sua magnificência, sua mão poderosa e misericordiosa, seu braço forte e justo. Vós sim, testemunhas oculares dos sinais miraculosos que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa do faraó, rei do Egito, quanto toda a sua terra com seus habitantes. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as muitas águas do Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como Yahvé os aniquilou para sempre. E o que fez por vós no deserto, até que fostes conduzidos a este lugar. E ainda o que fez a Datã e Abirão, filho de Eliabe, da tribo de Ruben, quando ficou sem chão, e a terra abriu sua boca e os devorou, juntamente com suas famílias, tendas e tudo que os acompanhava no meio de todo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda a portentosa obra que Yahvé realizou. Obedecereis, portanto, toda a lei que eu vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual estáis adentrando, e para que possais viver por muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados e aos descendentes deles, terra onde mana leite e mel, a terra em que estáis entrando, a fim de tomares posse. Não é como a terra do Egito, de onde saístes, e onde semeavas, e eras obrigado a fazer toda a irrigação, usando os pés, como uma horta. Mas a terra na qual ireis, logo que atravessares o Jordão, adentrar, para dela tomares posse, é terra de montes e vales, exuberantes, alimentados pelas chuvas do céu. É uma terra de que Yahvé teu Deus zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedeceres aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus, servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Poderás assim recolher teu cereal e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Darei boa erva no campo para os seus rebanhos, de modo que poderás vos alimentar e ficar plenamente satisfeitos. Contudo, ficar atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir, e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. A ira de Yahvé se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia os céus. Não haveria mais chuva, e a terra não forneceria o seu produto. Deste modo desapareceis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e à vossa mente. Atai-as como um sinal em vossas mãos e fixai-as nas vossas testas, como memorando entre vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles, quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao ires deitados e quando vos levantares para um novo dia. Tu os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra, que Yahvé jurou dar aos vossos antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra. Porque se diligentemente
obedeceis todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardares com zelo, amando o Senhor vosso Deus, amando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegares, e Yahvé expulsará de diante de vós todas estas nações, a fim de que tomeis posse e despojeis uma terra que agora pertence a povos mais numerosos e poderosos do que vós. Todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar será vosso território. Vossas terras se estenderão do deserto do Líbano e do rio Eufrates até o mar ocidental, o Mediterrâneo. Ninguém terá capacidade de vos fazer resistência, e Yahvé, o Senhor vosso Deus, espalhará o medo e o terror de vós a todos os povos por toda a terra em que pisares, conforme vos prometeu. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos do caminho, que neste dia vos instruo, a fim de vos deixares iludir e seguir deuses pagãos. Quando o Eterno teu Deus te houver trazido para a terra em que estás adentrando, a fim de tomares posse dela, tereis que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabeis, estes montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada principal, na direção do pôr do sol, próximo dos carvalhos de More, no Arabá, nas planícies perto de Gilgal. Portanto, agora estáis prontos de atravessar do Jordão e de tomar posse da terra, que Yahvé, o Senhor teu Deus, vos está concedendo, quando a tiverdes conquistado e estiverdes vivendo em teu território. Cuidai com todo o zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrinas que hoje vos estou transmitindo. São estes os estatutos e as ordenanças que cuidareis de pôr em prática na terra, cuja posse Yahvé, Deus dos teus antepassados, vos ofereceu, como herança, por toda a vida sobre a face da terra. Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs, que ele está desalojando, costumam adorar os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubai seus altares, despedaçai suas estalas, colunas sagradas, e queimai os seus postes à deusa, a Zerá. Triturai todos os ídolos e imagens dedicados aos seus demais deuses, e eliminai por completo todos os nomes daqueles lugares. Vós, contudo, não adorareis a Yahvé vosso Deus, do mesmo modo como eles cultuam aos seus deuses. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar sua habitação. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e vossas dádivas especiais, o que em voto tiveres prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. E comereis lá diante de Yahvé vosso Deus, alegrando-vos com todo o empreendimento nas vossas mãos, vós e vossas famílias, com o que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não procedereis conforme agimos aqui neste dia, cada um fazendo de acordo com o que entende ser melhor. Portanto, ainda não entrastes ao lugar de descanso, a herança que Yahvé vosso Deus vos está concedendo. Portanto, atravessareis o Jordão e habitareis no território, que Yahvé vosso Deus vos dará como herança. Ele vos dará descanso e protegerá de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. Então, para o lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido como habitação do seu nome, é que transportareis tudo o que eu vos ordenei, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os dons das vossas mãos e todas as oferendas escolhidas que tiverdes prometido como voto a Yahvé. Alegrai-vos diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas,
vossos servos e vossas servas, e o levita que habita em vossas cidades, por não terem recebido terras nem propriedades. Ficai atento a ti mesmo. Não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que te agrade, porquanto somente no lugar que o Senhor houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverás oferecer teus holocaustos, é lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Todavia, poderás abater os teus animais em qualquer das tuas cidades, e comer quanta carne desejares, como se fosse carne de gazela ou de cervo, de acordo com a bênção que o Yahvé teu Deus te houver concedido. Poderá participar deste alimento tanto quem estiver cerimonialmente puro quanto quem estiver puro. Contudo, não podereis comer o sangue tu ou o derramarás por terra como água. Não poderás comer em tuas próprias cidades o dízimo do teu cereal, do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, nem a primeira cria dos teus rebanhos, nem o que por meio do voto tivesse prometido, tampouco as tuas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disto, tu comerás na presença de Yahvé teu Deus, somente no local que o Senhor teu Deus houver escolhido, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que mora contigo, e te alegrarás diante do Eterno, o teu Deus, de todo o empreendimento das tuas mãos. Portanto, tende o cuidado de não abandonar os levitas enquanto estiveres vivendo na tua própria terra. Quando Yahvé, o teu Deus, tiver alargado o teu território, de acordo com o que te prometera, e desejares comer carne e pedires, e gostaria de comer um pouco de carne, podereis comer o quanto quiseres. Se o local que Yahvé, o teu Deus, escolher para assentar o seu nome estiver muito distante de ti, poderás então imolar das vacas e ovelhas que o Senhor teu Deus te houver concedido, conforme te orientei. Poderás comer nas tuas próprias cidades o quanto desejares, do mesmo modo como se come a gazela e o cervo, assim comerás. O cerimonialmente impuro como os puros podereis comer livremente. Ser fiel, portanto, para evitares e não comeres o sangue, porquanto o sangue é a vida. Sendo assim, não comas a vida com a carne. Jamais o comerás, derrama-o sobre o chão da terra como se fora água. Não a comas para que tudo vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, pois deste modo estarás fazendo o que é direito e justo aos olhos do Senhor. Entretanto, de tudo quanto te pertence, tomarás o que estiveres consagrado, bem como os teus sacrifícios votivos, e irás ao local que o Senhor houver escolhido. Oferecerás teus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Eterno, teu Deus, e comerás a carne. Ouve, pois, com atenção para pôres em prática todos os princípios que te ordeno neste dia, a fim de que tudo corra bem a ti e a teus filhos por todas as gerações futuras, porque estarás realizando o que é bom e certo perante o Senhor, o teu Deus. Quando o Senhor, o teu Deus, tiver eliminado da tua presença as nações pagãs, que estás a ponto de invadir e expulsar, e as tiveres conquistado e habitares em suas terras, fica atento ao teu próprio comportamento, não te deixes seduzir, não vás seguir os deuses delas, ponderando como estas nações servem os seus deuses. Que interessante, vou fazer o mesmo. Não procederás deste modo para com o Senhor teu Deus, pois estas nações pagãs ofereciam a seus deuses tudo que é abominável aos olhos de Yahvé, tudo que ele odeia e rejeita, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios aos seus ídolos. Portanto, aplicai-vos a pôr em prática tudo o que eu vos ordeno, nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Salmo 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, trouxeste Jacó de volta do cativeiro, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Puseste fim à tua indignação, retiraste tua ardente cólera,
Restaura-nos, ó Deus, sim, nosso Salvador. Supre teu rancor contra nós. Suprime teu rancor contra nós. Estarás para sempre irritado contra nós. Prolongará a tua ira de geração em geração. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se rejubile em ti? Revela-nos o teu amor, ó Eterno, e concede-nos a tua salvação. Ouvireis atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus devotos, desde que não retornem à insensatez. Em verdade, próxima está a salvação, que ele trará aos que o temem, e sua glória habitará em nossa terra. Então o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Lealdade germinará da terra, e a perfeita justiça descerá dos céus. O Senhor nos concederá felicidade, e nossa terra produzirá farta colheita. A justiça seguirá à sua frente, com a finalidade de preparar o caminho para os seus passos. Atos capítulo 8. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu mártir. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Felipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção que ele ensinava. Portanto, os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por este motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples e mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. E muitos seguiram, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhavam com curiosidade a Felipe por toda parte, contemplando perpétuos os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Portanto, o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito Santo era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dá-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois tentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoado a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhe respondeu: orai por
vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então o anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para sua casa, sentando em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: como poderia compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Felipe que subisse e se assentasse a seu lado. E o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Felipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro. E Felipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Jesus, prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui água, quem me impede de ser batizado? Ao que Felipe orientou: tu podes, se crer de todo teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água, e Felipe batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Felipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Felipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Graças a Deus.